Olá, meus amores! Aqui é a professora Cristiane, a professora de ciências de vocês. E aí, tudo certo? Tudo certo com vocês? Tudo certinho? Estão em casa? Se cuidando, né? Ficando bem isoladinho, que tem que ficar. Eu espero que sim, tá bom? Estamos aqui juntos, né? Mais uma vez, para podermos darmos início a mais uma aula de ciências, né, professora? Então, vamos a mais uma aula de ciência e eu espero que vocês, turma, estejam com seus materiais, com livro didático, certo? Com estojo de vocês, com todo o material de farda, não é verdade? Para poder prestar atenção na aula da professora, ok? Uns vão estar de notebook, outros vão estar de celular, não tem problema. O importante é assistir às aulas, não é verdade? Então, turma, vamos a mais uma aula de ciência, que legal, para podermos nos preparar, certo? Hoje a professora vai dar continuidade aos conteúdos que foi passado na aula passada. Nós vamos fazer apenas relembrar os conteúdos, certo? Muito gostosos os conteúdos. Eu espero que vocês estejam todos bem, porque a professora aqui, olha, está à disposição de vocês. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje nós vamos estudar um assunto muito gostoso de ciência, na verdade, muitas curiosidades. Aliás, só foi curiosidade, só foi assunto bom, na verdade, só foi assunto muito gostoso de estudar, fazer atividade, tudo. Então vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos na página 22 do livro didático de vocês, tá? Peguem o livro, pegue o marcador de texto, pegue o caderno para fazer anotações. Se não tem um livro, faz anotações no caderno dos slides. Isso é muito importante, sempre ter o hábito de fazer anotações, tá, turma? E também pegue o marcador de texto, vá marcando aquelas partes que você acha interessante, marquem, tem que marcar, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar sobre métodos e conhecimento científico. Muito legal esse assunto, não falando que os outros não são legais, que todos são legais, né? Mas esse assunto é muito legal. Vamos lá então, turma. O que é ciência para você? Você que está aí do outro lado dessa telinha, eu sei que tem uma interrogaçãozinha, né? Então, o que é ciência para você? Eu tenho certeza que você vai saber responder, não é verdade? Então, ciência é um conjunto de conhecimentos. É um conjunto de conhecimentos que vai gerar o quê? Vai gerar estudos, né? Estudos por muitas pessoas. Quando eu falo essas pessoas, eu estou me referindo a cientistas, a pesquisadores, né, para poder chegar a uma conclusão. Então, ciência é o conjunto adquirido, estruturado e organizado para gerar o quê? Para gerar estudos realizados por muitas pessoas, como eu relatei, cientistas e pesquisadores, tá bom? Mas, professora, para que serve a ciência? A ciência, gente, o que acontece? Na história da humanidade, o que acontece? Sempre existia perguntadores, né? Pessoas curiosas, certo? Pessoas interessadas, né? Pela filosofia, pelas ciências naturais. O que mais? Querendo saber como funciona o nosso corpo humano, não é verdade? Como se comporta diversos animais. Porque tem determinadas flores e plantas que parecem numa época certinha do ano, não é verdade? Então, querendo conhecer e compreender a natureza. Isso é uma pergunta: para que serve a ciência? Então, a ciência, aí que entra. A ciência, ela satisfaz a curiosidade humana, né? Uma curiosidade básica, certo? Essencial, provavelmente ligada à evolução da espécie. Então, para que serve a ciência? Para satisfazer a curiosidade humana, como eu acabei de relatar para vocês, porque na história da humanidade sempre existiam pessoas
pessoas que eram perguntadoras, pessoas curiosas, pessoas interessadas pela filosofia, pelas ciências naturais, né? Que dentro da ciência tem o quê? Tem a curiosidade do nosso corpo humano. Para que serve o nosso corpo humano? Também, dentro da ciência, nós temos plantas que tem certa época do ano que ela nasce direitinho, né? Então isso seria o quê? A curiosidade do ser humano, né? Uma curiosidade básica, essencial, que provavelmente está ligada à evolução da espécie. Então, é para isso que a ciência serve, para poder satisfazer, né? Satisfazer a curiosidade humana, tá bom? Vamos lá? Então, aqui, vamos lá no próximo slide. Aqui eu coloquei esse slide para você poder saber um pouquinho, só para descontrariar mais um pouquinho, né? Alguém pensou em um cientista? Tenho certeza que cada um de vocês já pensaram como seria um cientista, na verdade? O que eles têm em comum, os cientistas? Eu quero que vocês peguem um caderno, né? Vocês vão copiar o que os cientistas têm em comum. Aí vocês vão relatar para mim. Essa resposta é pessoal e depois faz bonitinho, com letra bem, a caligrafia de vocês perfeita, bonita, não é verdade? Que eu sei que é. Aí você vai falar o que eles têm em comum. Aí você vai enviar para o meu privado para me poder ler, tá bom? Aqui, gente, como os cientistas fazem suas pesquisas? Eles fazem pelo método científico, que nós já vamos falar como seria esse método científico, tá bom? Mas, professora, o que seria esse método científico? O método científico, turma, é o conjunto de regras básicas e etapas utilizadas para produzir um conhecimento científico, tá? Na maioria da ciência, isso consiste em juntar evidências observáveis como fatos, provas e pistas, tá? Isto é, a partir da experiência de observação primeiro, tá bom? Geralmente, envolve as seguintes etapas, é aí que nós vamos entrar. Primeira etapa, observação. Segunda, formulação de hipótese, aí tem aquela interrogaçãozinha, tá bom? Formulação de hipótese. Experimentação e interpretação de resultados. E por último, nós vamos à conclusão. Quando eu falo conclusão, é quando finalizou tudo, não é verdade? Mas nós vamos estudar cada etapa dessas, tá? Vamos lá? Aqui, gente, primeiramente, eu tenho o quê? Eu tenho a observação. Essa observação, ela é o quê, professora? Ela é a etapa em que o pesquisador ele vai observar uma determinada matéria ou fenômeno, tá? Observar, você sempre está observando alguma coisa. Se você está observando, você imagina, né? Cria perguntas do porquê, mas nós já vamos chegar lá. Primeiro, nós vamos falar da observação. Observação é a visualização de um fato ou fenômeno, como eu relatei. Essa observação deve ser repetida várias vezes, buscando obter o maior número possível de detalhes, né? Sendo realizado com a maior precisão possível. Aqui eu coloquei 3 imagens, né? A imagem de um arco-íris, imagem de uma panela de pressão e imagem de um ferrugem, né? Então, nessas imagens, vai pintar o quê? Vocês estão observando essas 3 imagens, correto? Dentro dessa observação, vai acontecer o quê, professora? Vai acontecer a formulação de hipótese. O que seria a formulação de hipótese, professora? Gente, a formulação de hipótese, os cientistas, eles vão elaborar o quê? Eles vão elaborar perguntas sobre esse fenômeno ou material analisado. Lembra que eu mostrei para vocês as 3 imagens lá do arco-íris, da panela de pressão e do pregozinho tipo com ferrugem, enferrujado, né? Dentro dessa formulação de perguntas, eles observaram primeiro, teve a observação. Dentro da observação, eles vão formular o quê? Vão elaborar perguntas,
tá? Vão elaborar perguntas. Vai o porquê. Primeiramente, olha aqui. Em que situação aparece o arco-íris, né? Como surge esse arco-íris? O que é essa fumaça que sai da panela? Por que que essa fumaça se forma quando aquecemos a água na panela? Do que é feito a ferrugem? Do que surge a ferrugem? Então, essa formulação de hipóteses são perguntas, são interrogações que ficam no ar, não é verdade? Porque primeiro nós observamos, depois de observar, nós tivemos várias perguntas, que seria a formulação de hipóteses, tá bom? Fica uma interrogação, o porquê, não é verdade? Então, isso é formulação de hipótese. Aqui na terceira, na próxima, nós temos o quê? Depois que nós tivemos o quê? Primeiramente, foi o quê? Foi observação, não é para esquecer, tá? Nós tivemos observação, que você vai observar o fenômeno, o material, que eu coloquei as 3 imagens. Segundo, nós temos a formulação de hipótese, que seria as perguntas que vocês vão selecionar, o porquê está acontecendo, o porquê aquilo surge, certo? E agora, em terceiro, nós temos a experimentação. O que seria a experimentação? Olha só, nessa etapa de experimentos e pesquisas bibliográficas, são realizados com base em hipóteses levantadas. Lembra que nós levantamos as hipóteses lá no segundo slide? Certo? As interrogações, as perguntas. O objetivo é o quê? É encontrar resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados, tá, gente? Então, o objetivo disso tudo, a experimentação, é buscar o quê? As perguntas do que nós formulamos, as perguntas que nós formulamos, as respostas, na verdade, do questionamento sobre a formulação de hipótese. O porquê que surge o arco-íris? Por que que a panela de pressão sai a fumaça quando ela está no fogo? De onde vem a ferrugem? Não é verdade? Então, tudo isso é o quê? É formulação de hipótese. Na terceira etapa, nós temos o quê? Nós vamos responder esses questionamentos através da experimentação, né? Como está escrito aqui. Por meio de experimentos, é possível verificar se cada hipótese é verdadeira ou não, tá bom? Estes experimentos, eles devem ser controlados e possíveis de serem repetidos várias vezes por diferentes pessoas em diferentes locais, tá bom? Nós temos aqui esse exemplo. Qual seria, professora? Deixar vários tipos de metal, alumínio, ferro, cobre, né? Também entrarem em contato com bactérias presentes no ar atmosférico. Colocar metais em contato com o gás oxigênio da atmosfera sem a presença de micro-organismo. Então, isso seria um meio de quê? De experimentação. Isso leva dias, muitas vezes, para poder ter aquele resultado. Não é verdade? Muitas vezes, quando não tem um resultado, o que acontece? Quando não tem um resultado esperado, o que que acontece? Volta tudo de novo, vai iniciar, vai encontrar outras metodologias para poder utilizar novo experimento, né? Mas vamos lá. Agora vamos falar de quê? Interpretação, né? Interpretação do resultado. O que seria, professora, a interpretação do resultado? Olha aqui. Após a fase de experimentação, o pesquisador, ele analisa cada um dos resultados, né, gente? Opa, desculpa. Certo. Após a fase de interpretação, o pesquisador, ele analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses, certo, gente? Então, se caso os resultados
não sejam satisfatórios quando chega nessa interpretação de resultado, quando os resultados não saem satisfatórios, novas hipóteses elas podem ser levadas, né, para que novas experimentações ocorram, tá, gente? Se o resultado da experimentação forem satisfatório, o cientista parte para a conclusão. Mas se chega nessa interpretação de resultado, tá? Chega na interpretação de resultado. Aí nessa interpretação não é aquilo que o cientista achava, não chegou ainda naquele ponto que eles queriam alcançar o seu objetivo, aí eles vão ter que refazer tudo de novo, vai ter que mudar algumas coisas. O que não tá dando certo, ele vai ter que tirar, vai ter que refazer. Quando eu falo vai ter que refazer, ele vai ter que iniciar da onde? Da observação novamente e vai começar tudo de novo. Mas se caso for satisfatório, né? Mas se caso for satisfatório, ele vai conseguir o quê? Cheguei na minha interpretação de resultados, né? Tá tudo ok, conforme o planejado, nós vamos partir para a conclusão. A conclusão já é o final de tudo, né, gente? Então, olha só. Chegando aqui nessa conclusão, a conclusão é a etapa em que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizadas respondem aos seus questionamentos levantados, né? E permitem o que, professora? E permitem que ele faça afirmação acerca de seu fenômeno ou material analisado, porque ele já chegou, ele passou pela interpretação, né, dos resultados, que ele foi contar para ver se estava tudo ok, se estava tudo certo. Por final, se foi satisfatório tudo, ele vai chegar na conclusão dele, que a conclusão seria: se a hipótese não for confirmada, deve ser retornar ao item 2, que seria o que, gente? O item 2 é formulação de perguntas, tá? Se caso não for satisfatório tudo isso, ele vai ter que voltar para formulação de perguntas, formulação de hipótese, o porquê. Foi ali que houve algum erro, mas se for satisfatório, ele vai seguir em diante, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Então, todas as afirmações realizadas após as realizações dos métodos científicos, elas são chamadas de teoria, né? Teoria, ok? Então, turma, primeiro nós chegamos o que? Seria o que? Método científico. O método científico seria primeiramente o que? Primeiramente nós estudamos, eu falei sobre a observação. O que seria a observação? Vocês lembram? Quando você está falando, vai fazer alguma pesquisa, quando você chega a algum local, qual é a sua primeira... O que você age? O que você faz? Você vai observar o ambiente, né? Você observa o ambiente para poder chegar ao quê? Chegar numa formulação de perguntas, de hipótese, né? Uma coisa do nosso dia a dia. A gente chega no ambiente, nós estamos observando o ambiente primeiro. Mas dentro dessas observações vai gerar o que? Muitas perguntas, formulação de perguntas, né? Que seria o que? A formulação de hipótese, não é verdade? Que essa elaboração do problema, essa formulação de hipótese, os cientistas eles vão elaborar o que? Perguntas sobre o fenômeno ou material analisado, ou quando a gente vai em qualquer local, ou sobre o ambiente. Vai gerar o que? Perguntas, né? Aquela interrogação. Essa seria a nossa formulação de hipótese. Aí, por terceiro, nós temos o que? Experimentação. Os experimentos, gente, você vai fazer o que? Você vai pesquisar, você vai fazer pesquisas realizadas com base nas hipóteses, com base nessas perguntas formuladas, tá bom? O objetivo seria o quê? O objetivo é a resposta para cada um desses questionamentos, para cada um dessas perguntas, dessas formulações de hipótese. Não é para esquecer, quando eu falo formulação de hipótese, é perguntas. Pensa numa interrogação, tá bom?
Aí, por quanto, nós temos a interpretação do resultado, a análise de resultado também, não é verdade? Quando chega nessa análise de resultado, que vamos ver se vai ser satisfatório ou não, não é verdade? Caso os resultados não sejam satisfatórios, o que acontece? Eles vão ter novamente que levantar novas hipóteses, novas perguntas, não é verdade? Eles vão ter que pular para o item 2. Quando vocês olham para o item 2 do livro de vocês, é formulação de hipótese. Mas se caso ao contrário, o cientista conseguir, né, o pesquisador conseguir concluir tudo ok, se tudo estiver ok, ele parte para a conclusão, que a conclusão ela já é uma etapa que o cientista verifica os experimentos, está tudo ok, e são realizados, eles vão responder os questionamentos levantados lá na parte de formulação de perguntas. Eles vão responder tudo aquilo. Da onde, como vocês lembram do segundo slide, de onde surge o arco-íris, não é verdade? Para que serve o arco-íris? Para que serve uma panela de pressão saindo fumaça? Então, tudo isso, se ele chegou numa conclusão de tudo, ele vai responder todos esses questionamentos levantados, tá bom? Então, turma, hoje seria o quê? Hoje foi a nossa aula sobre método científico da página 22. Agora, vamos fazer uma atividade no livro didático, tá bom? Eu vou explicar, vou ler com vocês essa atividade. Vocês vão acompanhando comigo, fazendo a atividade. Qualquer coisa, só é perguntar. Se não tá entendendo, pergunta. E se você entendeu, legal. Fazendo a atividade todinha, tira uma foto bem legível, bem bonita, para a professora poder ler e responder e ver se as perguntas de vocês, se a resposta de vocês está tudo ok. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu agradeço por mais uma aula, tá? Então, agora vamos partir para a atividade, tá? Vamos lá, mais uma atividade de ciência no livro didático de vocês, na página 22, tá, gente? Como vocês estão vendo aqui em cima, tem o método científico que a professora explicou para vocês, as 5 observações de um cientista, de um pesquisador, quando eles vão fazer o experimento deles, tá bom? Agora, nós vamos fazer a atividade que tá abaixo, a atividade, beleza? Peguem o livro de vocês, acompanhando comigo na leitura, tá bom? Vamos lá. Gente, essa primeira questão tá falando o quê? Tá falando, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. O que você vai fazer? Vamos ler esse texto, tá bom? Astronomia é olhar para o céu. Astronomia é olhar para cima, desculpa. Em uma noite de céu límpido, aproveite o maior espetáculo grátis da Terra. Olhe para o céu e você verá a deslumbrante exibição de milhares de estrelas cintilando como joias sobre o veludo preto. Abaixo você vai responder, tá bom? Letra A. A letra A está falando o que são joias e veludo preto citado no texto. Aí você lê o texto, aí você vai responder abaixo. O que seriam essas joias de veludo citado no texto, né? Letra B. Por que a astronomia instiga a curiosidade dos seres vivos? Letra C. Onde estão todas as estrelas, gente? Então, onde estão todas as estrelas que vemos? Então, você vai responder tirando desse texto, tá bom? Não tá difícil, só é ler e responder. Tá? Vamos lá agora na página 23, tá? Do outro lado, na página 23. Vamos lá? Deixa eu abrir mais para vocês aqui, para poder ter uma visualização melhor, certo? Tá, vamos lá. A segunda questão da página 23 do livro didático tá falando qual é a importância da astronomia para os povos da antiguidade. Lembra que nós falamos disso, dos povos da antiguidade? Comente também sobre a importância dessa ciência nos dias atuais, tá? A terceira questão, você vai tá falando, relacione os termos da lista às situações de suas definições.
Primeiro nós temos constelações, segundo, telescópio, terceiro, gnomon, quarto, astronomia, quinto, astro. Gente, vocês não vão marcar, tá, turma? Não marquem, você vai numerar conforme que você acha que é o certo, tá? Não é para marcar. Numera, em cima nós temos de 1 a 5, abaixo nós temos 5 parênteses, que vocês vão numerar conforme que vocês vão achar que é o correto. Numerem bem direitinho, letra bem legível, caligrafia perfeita, top, né, a caligrafia de vocês. Então, enviem para mim com uma foto bem bonita, bem legível, tá bom? Vamos lá, quarta questão? Quarta questão. Desde a criação do telescópio, a tecnologia tem sido a maior aliada na exploração, certo? Do espaço. A seguir, leia o trecho do texto sobre o avanço dos estudos do sistema solar e responda as questões. Aqui do outro lado, como vocês estão observando, nós temos esse texto, tá? Vamos lá, todos acompanhando, fazendo a leitura comigo, tá, turma? O mais curioso desses avanços é que nos últimos 40 anos, nenhum humano ultrapassou a órbita da Terra. Mas assim, estamos cada vez mais inteirados da nossa vizinhança. Sondas, satélites e telescópios têm espalhado a presença humana por todo o sistema, utilizado as mais novas tecnologias para perscrutar o espaço de forma inédita. Abaixo, a letra A, você vai identificar e diferencie. Identifique e diferencie os 3 equipamentos citados no texto e que são utilizados na exploração do espaço. Nós comentamos nesse texto 3 equipamentos: sondas, satélites e telescópios, ok? Vocês vão citar cada um desses e falar o significado para que serve cada um desses equipamentos utilizados, tá bom? Vamos lá, letra B. A letra B você vai fazer o quê? Assinale a alternativa que explica o trecho: sondas, satélites e telescópio. Tem espalhado o que? A presença humana por todo o sistema. Por todo o sistema. Aí nós temos 3 opções. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar uma única opção. Não é para marcar 2 nem 3. É uma única opção, ok? A letra C. A letra C, gente. Por que os astrônomos enviam o telescópio ao espaço em vez de observar os astros da Terra? Por quê? Por quê? Porque na atmosfera, o que acontece? Na atmosfera terrestre, ela distorce a visualização, não é verdade? Por isso que o telescópio espacial, ele pode captar imagens com melhor qualidade também, tá? Então, por isso que eles liberam esses telescópios para poder capturar a imagem mais perfeita, mais nítida, tá? Então, a atividade de vocês fica da página 22 à página 23 do livro didático, tá, meus amores? Então, fazendo a atividade, faça a atividade, copie uma caligrafia bonita. Não respondendo de caneta, respondam de lápis, tá? E se o lápis estiver um pouco assim, tá fraco, faz uma focinha para poder a sua caligrafia ficar bem legível, porque na hora de corrigir aqui, gente, tem casos que eu não tô entendendo devido o lápis ser muito apagado, né? Ou então a caligrafia. Então faz um esforcinho para a professora poder corrigir aqui. Se estiver errado, a professora vai, comenta, para a gente poder corrigir juntos, tá bom, turma? Então fiquem com Deus, tá? Fazendo a atividade e em seguida tirem foto bem legível, tá? Com o número da página, tudo. Qualquer dúvida perguntando para a professora que eu vou tirando a dúvida de vocês. Tá bom?